Senhor, que alegria podermos celebrar a maternidade, celebrar este papel, esta função social, este encargo. Mas para nós homens, este privilégio que não temos. E na sua sabedoria, nós só podemos reconhecer que assim o Senhor escolheu para o nosso bem. Cada uma, Senhor, das mamães que, como orou o Carol aqui, que geraram no físico, mas também aquelas que geraram nas emoções, que geraram espiritualmente. Recebam hoje esse carinho especial do nosso Deus que também nos gerou. E na eternidade, nessa aliança que o homem não consegue entender direito, disse um para o outro: façamos o homem. O homem é fruto deste amor divino, dessa geração divina. Obrigado, Senhor. Amém. Obrigado, Ana. Eu queria já convidá-los a abrir o texto bíblico. Eu vou ler a versão NVT. Nós vamos ler 1 Timóteo, nós vamos ler 16 versículos. E vamos conversar também sobre maternidade. Isso, mais uma vez, é incrível. Incrível porque, apesar de continuarmos seguindo versículo a versículo, o Senhor nos dá o presente de se meditar também sobre maternidade, num texto que a princípio parece tão árido para nós. Vamos lá? 1 Timóteo 5, do verso 1 ao 16, a gente vai ler na NVT. Nunca fale com dureza a um homem mais velho, mas aconselhe-o como faria com seu próprio pai. Quanto aos mais jovens, com toda pureza, quanto aos mais jovens, aconselhe-os como irmãos. Trate as mulheres mais velhas como trataria sua mãe, e as mais jovens com toda pureza, como se fossem suas irmãs. Cuide das viúvas, que não têm ninguém para ajudá-las. Mas se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações, mas a viúva, que vive apenas para o prazer, está morta ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos de sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Deve ser respeitada pelo bem que praticou, como alguém que soube criar os filhos, foi hospitaleira, serviu o povo santo com humildade, ajudou os que estavam em dificuldade e sempre se dedicou a fazer o bem. Em uma outra versão, lavou os pés dos santos. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista, pois quando seus desejos físicos forem mais fortes que sua devoção a Cristo, desejarão se casar novamente. Assim se tornarão culpadas de quebrar o compromisso que fizeram. Além disso, aprenderão a se tornar ociosas e andar de casa em casa fazendo fofoca, intrometendo-se em assuntos alheios e falando do que não devem. É bom até beber água, né? E, portanto, aconselho que essas viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos, tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma contra elas, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem Satanás. Se alguma irmã na fé tem viúvas na família, deve tomar conta delas e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar das viúvas que estiverem verdadeiramente sozinhas. Amém.
Como é que as nossas relações têm se baseado? No que a sua relação se baseia com o seu próximo? Ela se baseia na posição que essa outra pessoa ocupa? Ela se baseia na pseudo-autoridade que essa outra pessoa tem hierarquicamente, porque é seu chefe, ou porque é seu auxiliar, seu ajudador? A sua relação é porque, de alguma forma, essa pessoa, no clube, na associação que você participa, tem uma posição superior ou inferior a você, porque essa pessoa tem mais ou menos dinheiro com você e você se relaciona diferente com essa pessoa assim, ou porque há uma diferença étnica e, portanto, você se relaciona a partir dessa divisão étnica colocada, e por étnica eu já coloco todas as outras possíveis e imagináveis que você possa pensar. Os primeiros versículos 1 e versículo 2, falam da relação que este diácono, chamado Timóteo, filho da fé, querido de Paulo, como ele deveria se portar com as outras pessoas. Fala como é que é a relação deles, como é que deveria ser a relação dele com essas outras pessoas, sabendo da responsabilidade dele como diácono, como alguém no serviço cristão deveria se portar. E olha que interessante, ele não diz, Paulo, né? Nunca fale com dureza ao homem mais velho, nunca fale com dureza com seu chefe, não. O homem mais velho não precisa ser seu chefe para você não lidar com ele de maneira diferente. O homem mais velho não precisa ter dinheiro para que você trate com ele diferente. O homem mais velho basta apenas ser mais velho. Isso é honrar a quem chegou primeiro. A quem vem antes. Na verdade, não é nem quem chegou primeiro, isso reduz. É a quem viveu mais que você, passou mais por você. Muito provavelmente, se você tem, ou se você está onde está, é porque esse alguém foi lá na frente e trabalhou primeiro, fez primeiro. Nossa relação com as pessoas não pode estar baseada na posição social, na hierarquia eclesiástica, na condição financeira, na etnia. Aos mais velhos, como se você estivesse lidando com o pai. Quanto aos homens mais jovens que você, não importa se são seus subordinados ou se são seus chefes, não importa se tem mais ou menos dinheiro que você, quanto aos mais jovens, aconselhos como a irmãos. Paulo está falando da relação que este diácono deveria ter. Perceba como isso, neste primeiro século, estamos falando de 2000 anos atrás, numa sociedade completamente engessada, hierarquizada, militarizada, uma sociedade que desprezava as pessoas pelo seu status social. Escravo tinha o seu lugar, servo tinha o seu lugar, ricos tinham os seus lugares. Mas o chamado dele aqui, em comunidade, você vai tratar os mais velhos. Quais mais velhos? Qualquer mais velho. Como se você estivesse tratando seu pai. Aos mais jovens, homens, como se você estivesse lidando com o seu irmão. Aconselhando. E quando fala de aconselhar, fala do interesse verdadeiro da prosperidade desse irmão mais novo. É você tentar aconselhar, abençoar, ensinar, discipular, fazer com que esse mais jovem ande pelo caminho correto, se interesse pela vida dos mais jovens. Trate as mulheres mais velhas como trataria a sua mãe. Não importa que você não concorde politicamente com essa mulher mais velha. Não importa que você discorde da maneira como essa mulher mais velha te trata, da maneira como essa mulher mais velha, talvez por alguma falta de sabedoria, te provoque. Como é que você deve tratar as mulheres mais velhas, Timóteo? Aquelas que são enredadas por mitos, como a gente leu no capítulo anterior, e que vão te cobrar ou te fazer. Como é que você vai tratar? Como a sua mãe. Respeite as mulheres mais velhas. Trate com carinho. Trate com cuidado.
Tem um termo mais à frente que vai dizer: trate com devoção. E de propósito, o Papai do Céu botou meu pai e minha mãe hoje aqui na minha frente, para eu ver se eu posso dizer isso mesmo. E as mulheres mais jovens, com toda pureza. Que lindo, Paulo. Puxa, como se fossem suas irmãs. Você pode lidar com qualquer um. Você não precisa se esconder num local, no alto do monte, para você encontrar Deus. Você vai encontrar Deus reagindo, agindo, vivendo no meio de todo mundo. Mas saiba viver no meio de todo mundo. Aprenda a viver no meio de todo mundo. Não reaja, não se relacione, não se porte no meio de todo mundo a partir das coisas que a cultura te oferece, que o mundo te oferece. Não. Os princípios são universais: carinho, amor, devoção, zelo, pureza, educação, respeito, honra. E aí, depois de ele fazer esse início, esse prefácio, esse preâmbulo, ele torna os versículos seguintes, são 14 versículos, do 3 ao 16, só falando de viúva. Eu falei: Jesus! Até brinquei com o Gustavo Alves, falei: então, o que ele pergunta para mim, né? Você prega amanhã? Eu falei: só o Senhor para ter misericórdia, assim. Ele disse: tá, e que canções? Eu falei: procura uma com viúva. Não cantamos sobre viúva, mas deveríamos, porque o texto começa: cuide das viúvas. O Velho Testamento ainda acrescenta uma tônica: cuide dos órfãos e das viúvas. Tiago vai dizer que esta é a verdadeira religião. Eu já disse para vocês que, não sei se o Senhor me curou disso, mas na adolescência era mais difícil lidar com essa pavonice desse Rodriguinho aqui dentro. E aí tinha, não sei se passavam para vocês esses caderninhos, né, que as meninas ficavam trocando com os meninos, tipo perguntas assim: qual o seu time, qual o seu livro preferido? Obrigado, lá, o pessoal mais antigo, né, obrigado também. E aí perguntava para mim: qual o seu livro? Bíblia, né, escrevi. Qual a sua religião? A verdadeira religião, cuidar dos jovens. O que eu fazia? Mas né, o discurso sempre bem afinado. E aí, sei lá, alguns vão uns 30 anos eu perdi, eu sei, mas é importante compartilhar, porque é isso, faz parte. Primeiro, socorros precisando de apoio na aula da licença da igreja Luciana. 30 anos depois eu me encontro com um versículo assim: cuide das viúvas. E agora? Você tem cuidado? E aí ele diz, né, cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. E aqui ele qualifica as viúvas de alguma forma. Que as viúvas devem ser cuidadas, não há dúvida. Mas aqui ele vai separar, ou vai tentar destrinchar, ou vai tentar qualificar de quem é a responsabilidade, ou quem deve primeiramente assumir essa responsabilidade. As viúvas devem ser cuidadas. Cuide das viúvas que não tem ninguém para ajudá-las. Mas aí começa: se elas tiverem filhos ou netos, a primeira responsabilidade deles é mostrar devoção no lar. Olha como é que a gente deve tratar as nossas viúvas na família: com devoção. Não é jogando a cara que se tivesse trabalhado enquanto podia, se tivesse estudado, se tivesse, né? Assim que é devoção? Não, né? E ele continua: com devoção e retribuir aos pais o cuidado recebido. Isso é algo que agrada a Deus. Todo mundo gosta de botar, teologicamente falando, né, a teologia paulina, a teologia de Tiago, né, como se fosse em contraposição. Olha os dois falando a mesma coisa. Tiago diz: a verdadeira religião para com Deus é cuidar dos órfãos e das viúvas. O que Paulo diz aqui? Cuide da sua viúva, da sua família, porque isso é algo que agrada a Deus. Princípio bíblico de respeito aos mais velhos e aos pais. A verdadeira viúva, mulher, sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus. Dia e noite faz súplicas e orações. Aqui fala da condição de uma viuvez. E aí a gente tem que voltar e tentar tirar essas escamas, essa poeira de 2000 anos do texto sagrado, tentar relembrar que contexto social nós estamos vivendo. Estamos vendo de novo, como a gente falou, sobre a égide do Império Romano. Viúva tinha aos montes, porque os homens iam para o exército, os homens iam para a guerra, os homens
morriam. E essas mulheres se tornavam viúvas com muita frequência. E lembre-se também que naquele tempo, o homem tinha esse papel de provedor, de aquele que recebia em troca, seja mercantilisticamente, ou com propriedades, ou com parte da sua própria produção. Mas as mulheres estavam em casa, não produziam. E, portanto, enviuvadas, como se sustentariam? Qual é o primeiro princípio? Filhos e netos tomem conta das suas viúvas. Filho, tome conta da sua mamãe e do seu papai. Filha, tome conta da sua mamãe e do seu papai. Mas as viúvas que são sozinhas e que, portanto, talvez ou não tenham tido filhos ou estejam com eles novos demais para produzirem, recém-nascidos, o que a gente faz com essas? Essas devem esperar em Deus. E Deus aqui se materializa como? Na igreja. Na igreja que vai assumir a responsabilidade de uma família que não existe. Mas no caso de uma família que não existe, Paulo está estudando conselhos e explicações e ensinos para Timóteo que são muito práticos da relação. A verdadeira viúva, uma mulher sozinha no mundo, põe sua esperança em Deus, de noite faz súplicas e orações. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Dê essas instruções para que ninguém fique sujeito a críticas. Viúva verdadeira, sozinha no mundo, sem quem a apoia ou ajuda por mais de 60 anos. Isso, o versículo 9 lá na frente vai dizer: põe sua esperança em Deus. E quando eu disse assim, é só a viúva que põe sua esperança em Deus? Engraçado, né? Por quê? Porque de alguma forma a gente aprende a achar que a nossa esperança não precisa estar em Deus, né? Está no nosso braço, na nossa inteligência, na nossa conta bancária, na nossa cultura, na nossa herança. Ou seja, ele está mostrando que as mulheres viúvas conseguem perceber na prática como devem viver, sendo que nós não vivemos assim. Então ela se torna um exemplo para nós da dependência de Deus. Porque de alguma forma a gente vai esquecendo, eu sou concursado, tenho meu dinheiro garantido no fim do mês, ou eu tenho um bom negócio, tenho uma conta, tenho uma herança, tenho. Ponha sua esperança em Deus. A exemplo dessas viúvas. Mas ele diz também dessas viúvas que estão mortas, que apesar de estar vivas, estão mortas, que estão entregues aos prazeres. E aí a gente fala um pouco de casamento. Por quê? Porque Paulo está dizendo aqui, olha, essas viúvas têm duas opções com a morte do cônjuge. Ou se resignam, como foi, inclusive, a profetisa Ana, que estava no templo quando Jesus foi apresentado. Vocês lembram dessa viúva? Ela foi casada há quantos anos? 7 anos. E quando Jesus estava colocado nos braços dela, quantos anos ela tinha de idade? 84. Então ela passou, vamos estimar aqui, com folga, mais de 50 anos. Eu diria talvez até mais de 60. Se ela tivesse casado ali com 20, com 27, 80, enfim. Estamos falando aí de 50 e 60 anos viúva. Mas o que ela decide, enquanto viúva? Seguir o conselho de Paulo, lá na carta de 7, no capítulo 7 da primeira carta aos Coríntios. Ele diz o que para as mulheres solteiras? Eu vou ler. 1 Coríntios 7, acho que é o 35. Eu achei que eu tinha escrito aqui. Talvez até tenha escrito, mas eu não estou achando mais. 1 Coríntios capítulo 7. É isso. É o versículo 34. Seus interesses estão divididos. Da mesma forma, a mulher que não é casada ou que nunca se casou, e eu acrescentaria, ou que é viúva, pode se dedicar ao Senhor e ser santa de corpo e espírito. Mas a mulher casada precisa pensar em suas responsabilidades aqui na terra e em agradar seu marido. Verso 35, 34, 35 de 1 Coríntios capítulo 7. Ou seja,
para a gente entender como funciona, o que está passando na mente de Paulo, ele está dizendo, olha mulher, olha homem também, mas enfim, aqui ele está falando da viúva. Se você já foi casado e se você tornou-se viúva, há para você dois caminhos. E vou deixar muito claro para você, dois caminhos. Ou você vai se dedicar inteiramente ao Senhor, com súplicas, com orações, fazendo bens aos santos, cuidando da sua família, ou você vai o quê? Qual foi a outra opção que o texto nos deu? Não chegamos lá ainda, né? Mas a gente já leu. Se casem de novo. Essa visão e versão vendida e propalada de um Paulo opressor, ela cai por terra quando a gente mergulha no texto. Pense no que Paulo está dizendo. Primeiro ele está citando as mulheres como exemplo de as viúvas como verdadeiro exemplo de dependência de Deus. Segundo, ele vai dizer para elas, vocês têm a opção. Querem se casar de novo? Ou vocês querem servir ao Senhor? Porque olha, é melhor servir ao Senhor inteiramente. Mas se você, no auge de seus desejos naturais, verdadeiros, você pode se casar de novo, se casa, gere filhos, cuide da sua casa, cale a boca do diabo. É isso que ele vai dizer. Sim. 6. Mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Há uma contradição. Se você não escolhe nenhum desses dois caminhos, o caminho que você está escolhendo é morte. Qual é o caminho da morte? Meio barro, meio tijolo. Não preciso falar mais nada, né? Nem assume um novo relacionamento, nem assume um novo casamento, mas também nem se dedica plenamente ao Senhor. Isso não é uma possibilidade. Exato. Dê essa instrução para que ninguém fique sujeito às críticas. Aí agora, lembra daquilo que ele tinha começado a dizer? Olha, deixa eu voltar, né? Aqueles que não cuidam dos seus, especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores do que os descrentes. Aqueles que não cuidam da sua própria família. Antes lá em cima, a gente estava falando de que não cuidam das suas viúvas. Aí Paulo falou, quer saber? Deixa eu dizer aqui para vocês o que vocês vão entender. Se vocês deixam para que outros, para que a igreja, se sobrecarreguem com o apoio. Por quê? Porque é dever da igreja sim apoiar. Tá? É dever da igreja. Nós não fazemos porque somos bonitinhos, somos cheirosos, porque né, como somos bons. Não, porque é nossa obrigação. Muito bem. Aqueles que não cuidam dos seus, e quem são os seus? Especialmente da sua própria família. Aí ele abriu família, pai, mãe, irmão, irmã. Eu não aguento mais, eu já ajudei tanto. Pois é. Faz de novo. Parafraseando Pedro, mas eu já ajudei 7 vezes. Então ajuda 70 vezes 7. Não, mas aí eu já estou. Como é que é o argumento? Eu estou ensinando, eu estou fazendo com que a pessoa viva disso um modo de vida. Ajude, abençoe. Porque se você não fizer isso, você é pior do que aquele que já conheceu a Deus. Porque aquele que conhece a Deus reconhece a própria miséria. Porque aquele que não conhece a Deus ajuda o outro, talvez a partir de uma condição de dizer, eu sou. Pode até pensar, dizer, a maioria, entendo que a maioria não age assim, mas eu poderia dizer, do alto da minha bondade, do alto do meu opulência, estou eu aqui ajudando. Mas aquele que conhece a Deus se reconhece miserável. E portanto ele ajuda a pessoa com o irmão que ele quer bem. Como alguém fala, porque eu preciso tanto quanto você. Vou te ajudar, porque em tantas outras coisas eu sou ajudado, eu sou abençoado. Eu vou, Flavinho, eu vou. As viúvas mais jovens. A Adriana já botou um relógio bem ali na minha frente, agora ele fica assim, pim, pim, na minha cara. Graças a Deus pela pluralidade de talentos e serviços na casa. Um ajuda o outro.
Aqueles que não cuidam dos seus, é o 8. Especialmente dos da sua própria família, negaram a fé e são piores que os descrentes. Comentamos sobre isso. A viúva incluída na lista para receber sustento deve ter pelo menos 60 anos e ter sido esposa de um só marido. Característica daquelas viúvas que seriam sustentadas pela igreja: 60 anos ou mais, esposa de um só marido, respeitada pelo bem que praticou, soube cuidar bem dos filhos, hospitaleira, serviu o povo santo, humildade, ajudou quem estava em necessidade, dedicada a fazer o bem. Está parecendo que ele não quer ajudar ninguém, né? Minha sensação foi assim: a situação da igreja está difícil. Ele botou aqui Paulo, assim, só entre eu e você. Meus irmãos, entendo a maneira de colocar, mas acho que nem o Paulo Guedes colocaria tantas restrições assim para a aposentadoria da igreja. Por favor, né? Entenda. Você já citou, cara. É isso, não, mas é isso mesmo, era muito viúva. Ele falou assim: como é que a gente vai fazer? Que para a época a idade até que está alta. Você ia demorar a ajuda. E até a questão de ter um marido só, me parece, se ela teve mais de um marido, a possibilidade da rede de apoio dela é maior. É óbvio, exatamente isso. Ele sabe que não tem ninguém. Boa. Essa é a ênfase. Nós vamos ajudar aquelas que são as viúvas que não tem ninguém. É o quê? Então, mas assim, é a viúva que não tem ninguém. Por quê? Porque aqui tem alguém, casou uma vez, duas vezes, tem filhos, tem parentes. Por favor, nós devemos apoiar sim, mas aqueles que não têm ninguém. Esse é o braço da igreja. Mas ele coloca esse rol e diz: olha, essas são as que devem. Então, minha querida, se você tem a expectativa, não é horrível isso, né? Mas assim, esse filtro, ele é muito mais, não para qualificar aqueles que devem ser ajudados, mas muito mais para dizer: somos nós que temos, talvez, neste caso, não nós como família, para olhar para os nossos entes queridos e nós mesmos, sabe, não nos estribarmos, não, mas é o Estado que tem que dar, não, é ele próprio que tem. Não, somos nós, eu e você, que temos que ajudar e abençoar. E ele continua dizendo: isso dedicou a fazer o bem, isso foi o fim do 10. As viúvas mais jovens não devem fazer parte dessa lista. Agora ele foi enfático: pois quando seus desejos físicos foram mais fortes do que a sua devoção a Cristo, que tradução deliciosa, né? Deverão se casar novamente, aleluia. Aí sabe o que eu fiz o link? Eu falei assim: rapaz, olha só, até 59 as mulheres podem estar nesse desejo. Eu falei assim: Senhor, aleluia, né? Cintia ali com 46, nós temos maravilha, até os 59 está. Vou virar a página. Viúvas mais jovens devem estar fora da lista de sustento, pois ainda podem, eu botei devem, casar-se. Até os 50 anos há esperança. Desejos físicos forem mais fortes, aleluia, até os 60 anos tem. Eu escrevi isso. Devem gerar. Falei: meu Deus, gerar? Eu confesso que eu falei: Paulo, eu vivia assim num mundo bem. Bom, mas hoje a gente ainda tem mais coisas ainda, né? Então, se ele falava 60 naquela época, a gente já pode falar em 70, 75. Eu estou com meus pais, estou vermelho, não vou nem olhar para eles. Vou continuar olhando o texto bíblico. Verso 13. Pois é. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem de novo, tenham filhos e tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer coisa alguma. Eu queria que a gente ressaltasse esse pedaço. Portanto, aconselho que as viúvas mais jovens se casem, tenham filhos, tomem conta do próprio lar. Então o inimigo não poderá dizer nada. Olha que bonito, né? Esse é o papel da mulher. Enquanto a mulher gera, o homem gere. Esse é o papel, a gente escolhe isso. Mas é sério, a gente quer confundir, quer misturar as coisas, né? Papéis: gerir e gerar. Eu não vou gerar, tento gerir. Sou chamado para isso. Pois de fato, então o inimigo não poderá dizer coisa alguma, pois de fato algumas já se desviaram e agora seguem a Satanás.
né, se fossem só alguns, ou alguns, quantos de nós, né, desperdiçando a própria vida. E aí ele vai para mais um texto: se alguma irmã na fé tem viúvas na família. Porque lembra, ele estava falando sempre do ponto de vista do homem. Olha, você filho, você neto, você deve sustentar. Mas aí nós podemos ter o caso de uma mulher que tem na família dela a viúva. Então, ainda que você não seja aquela que traz o dinheiro, enfim, para casa, ainda assim é sua responsabilidade, de alguma forma, abençoar, guardar, deve tomar conta dela e não sobrecarregar a igreja, que assim poderá cuidar daquelas que estiverem verdadeiramente sozinhas, daquelas que estiverem abandonadas, daquelas que não tiverem ninguém para apoiá-las. Terminou? Não, Flavinho, não, tem uma segunda parte. A gente leu a partir, com muito temor. Eu gostaria de propor à igreja agora o avançarmos no tema da ausência marital, dessa viuvez que o texto nos fala. Porque se há viúvas cujos maridos morreram, há também viúvas cujos maridos, nos termos do versículo 6, e eu repito, mas a viúva que vive apenas para o prazer está morta, ainda que esteja viva. Então, há viúvas que, ainda que seus maridos estejam vivos, são viúvas, porque foram abandonadas, porque foram deixadas, porque foram largadas. Obrigado, tia. Porque, lembra, o que a gente está falando, e o que Paulo está dizendo o tempo inteiro dessas mulheres que estão sozinhas, desamparadas. Então, você pode ainda, e a sociedade tem muito disso, mulheres que se casaram, que constituíram família, mas que de repente, ele citou as viúvas, eu estou citando os homens, que se enveredam pelos prazeres da vida, que dizem, cansei, que dizem, deu, dizem, vou procurar minha felicidade, dizem, não aguento mais, e simplesmente saem de casa. Essas são viúvas de marido vivo. E que tipo de opressão, que tipo de situação, que tipo de maneira a igreja lida com isso? E aí eu vou dar os mesmos dois caminhos que Paulo deu, com muito temor. Se você é jovem, case de novo. Se você for... E aí... É incrível, né? A gente falou de juízes, a gente falou de casamento. A gente falou em Marcos, a gente falou de casamento. A gente falou de Hebreus, a gente falou de casamento. E agora estamos te mostrando para falar de casamento de novo. E que carinho, Adriana. Não tinha visto ainda você lidou com o tema casamento em Marcos. Você separou em 3. Faço uma pequena propaganda para você que está online, para você que está presente. Temos online no YouTube 3 domingos que tratamos do tema casamento à luz do texto de Marcos. E o texto de Marcos é um divisor de águas, porque fariseus chegam para Jesus com uma pergunta simples: Senhor, é lícito repudiar uma mulher? Estava escrito na lei, Deuteronômio 24, está lá, é lícito. E aí Jesus responde para eles: o que diz? O que disse Moisés? Moisés disse que podia. Aí o que Jesus fala? Ele fez isso pela maldade do coração de vocês. No princípio não era assim. O princípio é Deus criou macho e fêmea. Os dois saem da casa, da barra da mamãe e do papai. A gente fala disso detalhadamente lá. Não é só sair fisicamente, é sair da dependência financeira, sair da dependência emocional, porque esse novo precisa disso. E aí esses dois formam um só. Só que o que a gente está vendo aqui agora, nesse texto de Paulo? Que de repente esse olha só, a matemática divina. Eram 2. Esses 2 viraram 1. E como um morre, o que sobra? Metade.
há uma incompletude na viuvez, que nós, como igreja, como família, precisamos suprir. É por isso que o mandamento para quem é viúva é case de novo. Por que ele não fala de viúva? Porque não devia nem ter, né? Tão raro a mulher morrer primeiro, ainda mais nessa época. Graças a Deus, né, Jesus? Obrigado, Senhor. Você sabe, Gustavo, que a Cíntia, há alguns anos atrás, passou por uma enfermidade que a gente no começo não sabia o que era. E como eu me angustiei? Claro, obviamente, e principalmente pela ausência que eu teria, pela ausência que os meus filhos teriam. E também numa percepção de que caso eu, em minha viuvez, optasse por me juntar com outra pessoa, eu não era um me juntando com um, eu era apenas uma metade, porque parte de mim tinha eu. Mas ainda assim, de novo nós vamos para a matemática bíblica, é melhor serem dois do que um. Na Bíblia, né, eu adoro matemática, 1 mais 1 a gente, na matemática é 2, mas na Bíblia não, é mais do que 2. E diz que é melhor serem dois. Venerado seja o matrimônio, nós estudamos em Hebreus. Jesus fala, não repudie sua mulher, não abandone. No princípio não foi assim, eu fiz macho e fêmea, e aí ele termina dizendo, não separe o homem o que Deus uniu. E aí, lá, retomando ainda Marcos, a gente faz um comentário que à época não tinha sacerdote para celebrar cerimônia. Sabe o que significava a união entre homem e mulher? Era a decisão de um homem e de uma mulher para estarem juntos. Sabe essa nossa culturalização da bênção de um, talvez sacerdote? Não, o casamento era a decisão madura de duas pessoas de estarem juntas e de viverem, de seguirem seu caminho. Deixa o homem e a mulher se unir. Mas então, continuando nessa reflexão, essas mulheres são viúvas cujo marido ainda está vivo. O que as Escrituras têm a dizer sobre isso? O que o Espírito Santo tem a nos dizer? Em termos bíblicos, poderíamos chamar essa viúva de marido vivo de repudiada, como a gente citou de Marcos capítulo 10, algo que o próprio Jesus tratou. Numa série carinhosamente preparada pelo Adriano, isso eu já botei, né? Que a gente 3 domingos tratou sobre isso, mas o que vamos ressaltar é que a existência imposta a nós pela realidade dessas viúvas de marido vivo são mulheres que um dia tiveram um relacionamento, a presença, o companheirismo, o carinho, a cumplicidade, a união, e que hoje deixaram de ser e passaram a ser afetados. Como a igreja pode ajudar? Como a igreja pode abençoar nisso? Que conselhos, que ensinamentos essa vida cristã pode nos dar? O que Deus tem a nos dizer? É com muito temor que eu digo que nossa responsabilidade e recomendações dessas viúvas de marido vivo, de homens que já se tornaram um com outras, que desprezaram a aliança, rejeitaram o pacto. Como a gente cuida dessas viúvas? Abençoando-as, dizendo, minha querida, case de novo. Mas olha só, lembra que Paulo dá 2 opções? Se você não quiser casar de novo, porque ele dá como opção, não é mandamento, que você sim esteja aos pés do Senhor. Eu já vi as 2 coisas. Já vi casamentos que o Senhor restaurou e casamentos novos que o Senhor restaurou. Mas há um terceiro tipo de viúva. Estou indo para o fim. Que são... é verdade. O Fabinho, seja bem-vindo na diaconia. Já estava apertando, né, no som de comunicação. Seja bem-vindo. São as viúvas de marido vivo, mas cujos maridos estão dentro de casa. Olha só. São viúvas porque, na realidade,
realidade, na vivência do dia a dia, o que tem dentro de casa. Eu vou começar da maneira mais polida. São filhos. Porque é responsabilidade dela cuidar, alimentar, vestir. E aí, na verdade, não é o marido que ela tem em casa, é que ela tem um filho. Temos só adultos entre nós, né? Então vamos lá. O amor se foi, a admiração está esquecida, a cumplicidade está ignorada, são objetos de uso eventual. Não há mutualidade. Trocam fluidos, mas não se trocam afetos. Trocam-se carícias, mas não se trocam carinho. Há sexo, quando há, mas não há amor. Essas são viúvas de maridos vivos dentro de casa. E o que nós, Igreja do Senhor, Bíblia Sagrada, temos a dizer para elas? A essas viúvas e viúvos, e aí, neste caso, amplie, porque se há isso do lado feminino, há também do lado masculino. Maridos e esposas, o que o Senhor tem nos dito como igreja? Cuida dos viúvos e das viúvas. O que nós vamos fazer? Nós vamos dizer o que Paulo disse lá de novo, em 1 Coríntios. Você não sabe se é a sua oração, se é a sua intercessão diante de Deus que vai restaurar a vida do seu cônjuge. E interceda para esses. Não é case-se de novo. Estão ouvindo? Para esses não é case-se de novo. Para esses é lute, ore, interceda pelo seu casamento. Na verdade é casa de novo. Case de novo com o seu cônjuge. Obrigado, Luiz. Case de novo com o seu cônjuge. E invista da maneira que você investiu no namoro. Sabe quando você fazia de tudo um pouco? Quando ir até... Vamos citar um lugar longe? Sei lá, não vou citar não, mas enfim. Onde ia até lá longe, buscá-lo, não parecia um peso. Onde demorar mais um pouco, não parecia um peso. Onde as coisas não eram difíceis. Por quê? Porque havia todo o interesse em fazer dar certo. Me encaminho para o fim. Porque sabe de onde a gente tem esse exemplo? Nós somos uma noiva que ficou viúva. Vocês sabiam disso? Nós somos uma noiva que ficou viúva por 3 dias. Mas que o noivo ressuscitou e disse: eu vou voltar. Nós, Igreja de Jesus Cristo, esquecemos que somos esse papel feminino. Difícil você ter um sacerdote dizendo: porque eu sou noiva, amo meu noivo, quero meu noivo, vou me embelezar para o meu noivo. É isso que você, como igreja, tem que ser. Se prepare, noiva do Senhor, porque o seu noivo vai voltar. Se mantenha pura, limpa, embelezada, perfumada para o seu noivo. Há esperança. Eu não sei como está o seu casamento. Se você é um viúvo ou uma viúva, com o marido vivo, ou com a esposa viva, sei que Deus não te quer pela metade. Ele te quer inteiro, inteira, íntegra, completo. Como diz o verso 14, e eu encerro: gerando filhos, cuidando do lar, calando o inimigo. Nesse domingo, nós possamos gerar, só gera quem é humano. Que nós possamos cuidar dos relacionamentos com mais velhos, com mais novos. E que aprendamos o nosso papel mais uma vez, em nome de Jesus. Amém. Senhor, eu quero te agradecer mais uma vez pela tua palavra ministrada a nós, por essa leitura comunitária que fazemos aqui domingo após domingo, em que o Senhor nos convida e nos revela a tua palavra
e as aplicações e as implicações dela no nosso dia a dia. Nos desafia, Senhor, a olharmos para as viúvas e viúvos entre nós, que a começar em nossos relacionamentos, em nossos casamentos, possamos cuidar dia a dia. E assim, Senhor, sermos uma família saudável, que reflete o amor de Cristo, que ensina vivendo e que vive para ensinar, vive ensinando. Assim nós choramos, Jesus, que possamos gerar filhos, que possamos cuidar do nosso lar e assim calar o nosso mundo. Em nome de Jesus.